Introdução ao primeiro livro de Crônicas. Como você sabe, Crônicas é um resumo apurado dos fatos que aconteceram antes do cativeiro, mas apresentados a Israel após o cativeiro. Introdução ao primeiro livro de Crônicas. Bem, o primeiro livro de Crônicas é o 8º da classe dos livros históricos. Ele é o primeiro livro escrito após o cativeiro babilônico. Por que a gente fala o primeiro? Porque ele vai traçar uma narrativa desde o início. É um livro do resumo desse período antes do cativeiro, tratando dos fatos que já tinham acontecido, que foram narrados nos livros de Samuel e nos livros de Reis. Como o primeiro livro, na verdade, ele vai se prender mais à primeira parte, ele fica preso a Davi. Então, portanto, está preso a 1º e 2º Samuel. Já o segundo livro dos reis, segundo livro de Crônicas, ele se prende mais ao livro dos reis, que para nós é 1º e 2º reis. O título Crônicas, ele vem justamente pelo fato de ser um resumo da história de Israel. Que a palavra crônica significa narração histórica por ordem cronológica. É um resumo apurado, né? O nome Crônicas foi dado justamente por Jerônimo no 4º século da era cristã. No 4º século, Jerônimo, ele foi justamente aquele que colocou o nome de Crônicas. Já no cânon hebraico, esse livro aqui de Crônicas, ele não é independente, ele forma um volume só com o segundo livro. É igual Samuel e Reis, lembra? Samuel não existe 1º e 2º, é o livro de Samuel. E Reis não é 1º e 2º, é o livro dos reis. E Crônicas não é diferente, não existe 1º e 2º, e sim o livro de Crônicas. Só que na forma hebraica, no cânon hebraico, ele recebe o nome de Atos dos Dias, ou Atos dos Tempos. E justamente foram colocados no final do cânon hebraico. A ordem é completamente diferente da nossa Bíblia, só que a forma hebraica é uma, a nossa é outra. Porque a nossa tradução, ela vem da Septuaginta. Então, para nós que temos uma tradução que vem da Septuaginta, você sabe que a Septuaginta é a tradução grega, já recebe o nome de Paraleipomena. Paraleipomena, que é uma palavra grega, que é o título original de Crônicas, significa coisas esquecidas. Isso considera justamente um suplemento àqueles fatos que já tinham acontecido. Então, na verdade, o livro de Crônicas, na totalidade, seria um só, que era, na verdade, um suplemento, resumo de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Então, na verdade, nós estamos estudando aqui separado, porque é pela forma que nós recebemos no português. Mas na forma original não é assim. Tudo que eu falei aqui está registrado na apostila. Só você conferir na apostila, porque ficou um pouco complicado pela quantidade de informações que eu passei. Mas vai na apostila que esse mesmo assunto está mastigado. O autor do livro, do primeiro livro de Crônicas, é justamente anônimo, né? É anônimo o autor de primeiro Crônicas. Não existe pessoa identificada, autor identificado. Mas sempre tem aquela questão. O elemento mais indicado, mais, digamos assim, cogitado para ser o autor é Esdras. Por quê? Esdras foi o sacerdote, doutor da lei e escriba, e foi o organizador da lei após o cativeiro. Então, na verdade, é atribuído a Esdras a composição do livro, não só do livro, mas dos livros de Crônicas, né? Do 1º e do 2º. Esta atribuição ela vai surgir pelo fato de ter sido ele justamente quem? O grande líder reorganizador de Israel após o período do cativeiro babilônico. Além dele possuir esses requisitos principais, né? Porque ele era um elemento entendido, era sacerdote, era escriba, porque o escriba era o que mais escrevia escritura, assim, passava e tinha conhecimento. Então, na verdade, essa parte aqui, ela vai fazer o que? Ela vai levantar, vai chamar a atenção do povo para aqueles fatos que tinham sido relatados nos livros de Samuel e no livro de Reis também, propriamente no primeiro livro, os livros de Samuel. O tema central do livro é justamente reino divino humano. Por que isso? Porque o livro de Crônicas, ao contrário do que alguns pensam, porque às vezes a pessoa lê e pensa que o livro de Crônicas é uma mera repetição dos fatos que já foram escritos em Samuel. Você está repetindo tudo. Não está repetindo não. Porque na verdade trata da mesma história, mas somente com uma visão nova, uma visão diferente, uma roupagem nova.
O livro de Crônicas, ele apresenta os reinos de Israel como uma expressão do domínio divino. É diferente dos originais lá atrás, porque os originais apresentam livros políticos, a história nua e crua. Já Crônicas apresenta a soberania de Deus, estabelecendo o seu reino na terra através desses monarcas. Então o livro de Crônicas, ele apresenta na verdade um reino sacerdotal, por isso que o tema é reino divino humano, ou seja, esses reis estariam desempenhando em Israel um reflexo do reino de Deus nos céus. Funcionava, na verdade, como uma continuação, uma extensão do que é divino. Por isso que Davi, que é o primeiro, o rei segundo o coração de Deus, nós não vamos falar de Saul, porque Saul não é considerado padrão, e sim Davi, da tribo de Judá. Então ali, quando ele começa a governar, você vê que o próprio Senhor estava ligado ao reino de Davi e posteriormente ao reino de Salomão. Eles eram representantes de Deus na terra. Informações a respeito do livro nós temos aqui importantíssimas, como por exemplo, destino. Para quem foi escrito esse livro, hein? Não foi escrito para os israelitas, foi escrito para os judeus, com a finalidade de instruir sobre fatos passados. É aquela questão da escritura antiga com uma roupagem nova. O lugar onde eles estavam, esse período aqui, dos fatos, olha só, os fatos aconteceram no período antes do cativeiro. Então todos os fatos que são narrados são do período antes do cativeiro, não se pode confundir. Agora, a produção da obra aí já foi feita a posteriori, após o cativeiro. A data aproximadamente desse livro, da composição, é cerca de 430 antes de Cristo, aproximadamente. A abreviatura do livro, você pode colocar o número 1, seja ele número ordinal ou algarismo romano, um C maiúsculo e um R minúsculo, vai ficar primeiro CR, primeiro Crônicas. A ordem numérica, você já sabe, é o 13º da Bíblia, pela ordem. Então, o 13º de 66. É o 13/66. Capítulos são 29 capítulos que compõem o primeiro livro de Crônicas. Os objetivos do livro, nós temos aqui 3 arrolados, que você tem também na sua apostila. Primeiro é apresentar uma narrativa precisa das genealogias a partir de Adão, porque Adão é o primeiro homem. Segundo, letra B, alertar e instruir o povo judeu que retornava do exílio após os 70 anos de cativeiro. Esse é um objetivo claro. E letra C, que é o terceiro, apresentar uma visão espiritual em cima de fatos que já eram conhecidos com um cunho histórico. Então, isso é uma base para compreensão. Livro de Samuel e de Reis eram históricos, livro de guerra. Já o livro de Crônicas, eles já são livros que apresentam a visão espiritual, sacerdotal, totalmente voltada para uma outra linha, uma linha mais do tratamento, do envolvimento com o Senhor Deus. O conteúdo, como nós já falamos pincelado, ele vai girar em cima de uma reavaliação dos fatos narrados em 1º e 2º Samuel, porque justamente ali apresenta uma outra questão, como eu falei, religiosa, sacerdotal, espiritual. Então vários fatos que são narrados lá no primeiro livro, nos livros de Samuel, não acontecem aqui, como por exemplo, você não tem os pecados de Davi que ele cometeu no livro de Samuel, aquela questão do Urias, da Batseba, que não aparece. Por que não aparece? Porque essas questões já estavam relatadas no livro de Samuel. O que vai apresentar aqui é um Davi totalmente voltado para o sacerdócio, para a organização do templo, uma busca de Deus, um zelo pela causa de Deus. Tanto é que no livro de Crônicas, em 1º Crônicas, Davi aparece mais como um sacerdote do que propriamente como um rei. Já no livro de Samuel ele aparece mais como rei e não como um sacerdote. A extensão histórica do livro. Bem, esse livro aqui, ele dá um apanhado grande. Ele pega aproximadamente 3.203 anos de história. Por que isso? Esse tempo todinho vai pegar desde o Adão. Então, pegando desde o primeiro homem, que é o Adão, e chegando até a época do cativeiro, você vai trabalhar de um período que é bem grandão, né? Um período de cerca de 4.173 anos, se você pegar no geral.
Tudo isso aqui antes de Cristo. Então, na verdade, quando você pega de Adão, você vai pegar uma extensão grande, uma extensão bem longínqua. Então, quando você pega na sentido da história, você vai pegar 3.203 anos aproximadamente, né? Isso aí vai desde o Adão, o reinado do Adão, até lá no Salomão, que é 4.173 aproximadamente. Então o que vai acontecer? Você vai pegar um período muito grande de história, mas não é que isso foi narrado, é porque como é um resumo, então apanha do Adão e chega até ali. Vai pegar o tempo todinho da extensão, sem chegar ao período que é o chamado período da inocência, que a gente não sabe quanto tempo viveu. Então você vai pegar lá de trás. Seria de 4.173 até 970. Aí daria 3.203 anos aproximadamente. Claro que isso aqui é um cálculo que não tem bases fixas, mas é mais ou menos para você ter uma compreensão. 3.203 anos seria essa extensão histórica. A divisão geral. Primeiro Crônicas divide-se basicamente em duas partes. A primeira vai do capítulo 1 até o 9, que vai narrar a história e as genealogias de Israel, como eu falei, desde Adão até Abraão e seus descendentes. Já a segunda parte, ela pega do capítulo 10 e vai até o 29. Ela vai tratar do reinado de Davi, mas partindo de Saul. Começa ali com Saul e vai terminar lá com o Davi, estabelecendo sacerdotes, levitas, músicos, uma série de organizações que ele fez, preparando para até Salomão, que seria o seu sucessor. Então, duas partes básicas, do 1 ao 9, do 10 ao 29. Principais fatos que nós temos aqui trabalhando em cima desse livro. Nós temos genealogia de Adão, genealogia de Noé, genealogia de Abraão, descendência de Davi, descendência de Levi, a morte de Saul, a unção de Davi, diversas vitórias de Davi, preparativos para o templo, Davi dividindo os levitas, Davi instruindo Salomão, as ofertas do templo. Só que você percebe o que? Tudo isso que vai acontecendo aqui, vai acontecendo num sistema que é bem diferente, porque não tem o lado político, é simplesmente tudo espiritual, sacerdotal. Agora os personagens, eles são diversos, por eles pegarem lá de trás, eles vêm lá de trás, melhor dizendo, vêm de Adão, Sete, Enos, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, os filhos de Jacó, não é? Jabes, aquele da oração, Saul e seus filhos, Davi, os valentes de Davi, os conselheiros de Davi, que é o Aitofel e o Husai, Salomão, e tem muito mais. Eu só coloquei aqui os principais, assim, os de maior destaque. Enfim, é um livro que vai apresentar esse resumo geral, que traz uma boa quantidade de personagens. E falando de personagem, tem um central. Quem é o personagem central do livro? Não podia ser outro, né? É justamente o rei Davi, que foi o rei mais dedicado às coisas referentes a Deus e ao serviço do tabernáculo. Só que esse ponto não aparece lá atrás. Somente em Crônicas você descobre esse Davi, que era um verdadeiro sacerdote dedicado às questões de Deus. Bom, tipo velado de Cristo. Você sabe que o tipo velado é o tipo encoberto. Bem, letra A. Davi é sentado no trono. Quando Davi está sentado no trono, ele simboliza Jesus reinando sobre Israel como um rei perfeito para Deus. Davi como o ungido também aponta para Jesus Cristo, o Messias do Senhor. E Jerusalém como a capital do mundo e do culto ao único e verdadeiro Deus do universo. Agora você pegando os três, todos três apontam para o milênio, para a época em que para que Jesus irá reinar em Jerusalém após a sua volta, após a parousia. Nome alegórico do livro. Esse livro aqui ele recebe o nome de Livro Gêmeo de Samuel. Por que livro gêmeo de Samuel? Pois abrange os assuntos relatados justamente no primeiro e no segundo livro de Samuel. Então é chamado de livro gêmeo porque ele simplesmente não repete, mas ele dá uma roupagem nova. Então, por ele apresentar a mesma história de uma forma diferente, ele é chamado de livro gêmeo de Samuel. Então, primeiro Crônicas, gêmeo de Samuel. Segundo Crônicas vai ser, você já sabe, o gêmeo de Primeiro Reis. Texto-chave do livro. O texto-chave do livro está justamente no capítulo 12, versículo 22.
porque a expressão, ou melhor, as expressões no livro, mostram várias situações referentes a Davi e o povo dele. Mas o capítulo 12, verso 22, tem um versículo muito importante que diz assim, ó: porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Crônicas apresenta justamente isso. A frase, ela enfatiza o exército de Davi como sendo reflexo do exército do Senhor que está nos céus. Então, na verdade, essa comparação mostrava o quê? Que a presença de Deus no meio do povo dele, lutando, guardando, protegendo e, acima de tudo, trazendo na terra, fazendo na terra, construindo um exército semelhante ao Deus dos céus, ao exército dele nos céus. Isso aponta para nós que Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele era representante do Senhor Deus na terra. Agora nós vamos entrar aqui nas duas últimas situações importantes. Uma é a dádiva de Deus. Todo livro Deus dá uma dádiva ao homem, correto? Então no livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, a maior dádiva que Deus derrama ao homem é a proteção de Deus. Porque esse livro, ele vai justamente mostrar essa intimidade, essa ligação entre Deus e o seu povo, mostrando que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus e teve seus erros, e justamente aqui não aparece por causa disso, mostra que essas comparações revelavam uma grande perfeição de Deus naquele povo, naquela nação. Agora nós devemos entender isso, né? A proteção de Deus não significa que não vai haver uma disciplina, uma correção. Ele levou para o cativeiro porque eles tinham que ser disciplinados. Israel tinha que ser disciplinado, mas aí o mesmo Deus que levou vai ser o mesmo Deus que vai retornar. Mas a grande dádiva do primeiro livro de Crônicas é a proteção de Deus sobre o seu povo. E a obrigação, sempre quando ele dá uma dádiva, ele exige alguma coisa de nós. E a exigência de Deus, a obrigação do homem, no livro de Crônicas do primeiro, é a reverência a Deus. Esse fato é primordial. Sempre que nós lemos Crônicas, nós verificamos uma grande referência de Davi a Deus. E como Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele automaticamente fazia para Deus o que era de melhor. Então nós aprendemos o quê? Que em Crônicas Deus mostra uma grande proteção dele sobre o povo, mas também apresenta uma grande reverência do povo em relação a Deus. E é isso que ele exige de nós. Ele exige a reverência devida à sua glória e à sua majestade. Esta foi a introdução ao primeiro livro de Crônicas. Um livro relativamente importante e muito espiritual, com uma outra roupagem, com uma diferença apurada. Primeiro livro de Crônicas, introdução aqui nesta leitura boa, perfeita e agradável.